Bom, vamos lá, né? Próxima pauta. Vamos falar um pouquinho sobre chamadas de junho, né? Jornadas de junho, perdão, né? Uma década de uma história pouco conhecida. Junho de 2013 não começou em 2013. A política nacional ainda nem começou a entender as mudanças impostas pela internet e pelas ruas, né? Pesquisar na grande mídia sobre as jornadas de junho que completam uma década nessa semana parece um misto de mistério insondável, com referências óbvias ao impeachment de Dilma 2 anos depois, à prisão de Lula em 2018 e à eleição de Jair Bolsonaro no mesmo ano, ou, como repete Goebbelsianamente, né, referência aqui ao Goebbels, né, a velha mídia, a ascensão da extrema-direita no Brasil. Tem-se a impressão de que os protestos que tomaram o país a partir do aumento do preço da passagem de ônibus em São Paulo em 20 centavos foram uma convulsão espontânea e irracional, legando uma direita ou extrema-direita a um Brasil que considerava Alckmin e Serra grandes nomes contra a esquerda. Mesmo livros de intelectuais esquerdistas como Mascarados, de Esther Solano, Bruno Paes Manso e William Novaes, ou A Forma Bruta dos Protestos, de Eugênio Butti, parecem mais confessar as dúvidas de seus próprios autores do que traçar um panorama. Mas é possível farejar fatos além das notícias. A revolta dos 20 centavos chegou a ter apoio de 89% da população, começou com o preço da passagem e passou a ser por saúde, educação, contra a Copa, culminou com a escalada dos black box, mudou o país de ponta cabeça. E foi planejada, pensada por intelectuais, discutida por lideranças, exposta em livros. Quase envolveu uma constituinte, muito pouco a gente lembra, né? A Dilma chegou no meio do caminho ali a propor uma constituinte. E terminou com a esquerda requisitando os mesmos mecanismos de controle e repressão de que se dizia vítima no fatídico junho de 2013, censurando os mesmos meios de que usou para criar a revolta e com um inquieto elo entre os transportes de São Paulo, a justiça brasileira e o PCC. Por que os 20 centavos e por que transporte, né? São Paulo é uma cidade acostumada a mais de uma centena de protestos por ano, contando só a região central e a da Avenida Paulista. A cada 3 dias, algum grupo reivindica a área para uma manifestação. No 6 de junho de 2013, a notícia de que um monte de estudantes tomava as ruas contra o aumento da passagem foi tomada por uma obviedade. Seria mais um dia de trânsito. O tal movimento Passe Livre, entidade por trás do projeto, já existia há pelo menos uma década em 2013. Havia testado as revoltas da catraca em julho de 2004, em Florianópolis, né? Depois partindo para Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Rio de Janeiro, Campinas, Sorocaba e na capital paulista. José Serra, como prefeito, enfrentou mobilizações no seu primeiro mês no cargo. Sua atuação prosseguiu. Em 2015, o movimento estaria participando do churrasco da gente diferenciada, exigindo a instalação do metrô em Higienópolis, bairro nobre da capital, quando uma moradora supostamente teria criticado a ideia. A escolha dos revolucionários em se focar na pauta dos transportes, relatado no seu próprio livro, 20 centavos, a luta contra o aumento, e também no e-book Movimentos em Marcha, Ativismo, Cultura e Tecnologia, foi simples. Pautas esquerdistas como aborto e indigenismo não tinham apelo entre a população. Já a causa dos transportes sempre mobilizava pessoas além de sua bolha, como observavam desde os anos 2000. A inspiração era a Marcha da Maconha. A marcha sempre reunia apenas os mesmos jovens hedonistas e desacreditados pela população. Quando era suprimida pela polícia, virava a marcha pela liberdade. Jornalistas estrilavam sobre os riscos da democracia e a liberdade de expressão, tema que saiu completamente de moda pós-Trump. Imagens de jovens sendo empurrados por policiais estampavam jornais. Aí o apoio popular, além da maconha, crescia até 1000%. O transporte é um tema primordial em grandes capitais, que dirá uma megalópole como São Paulo.
Quase todo prefeito foi apeado do cargo por algum problema com o transporte, como o fura-fila do Celso Pitta, a máfia das lotações da Marta Suplicy, os aumentos de Serra e Kassab. Nem é preciso lembrar das denúncias de corrupção envolvendo uma poderosa família petista na capital, que chegam até a Santo André de Celso Daniel. O tema também é universal. Não afeta apenas pobres ou moradores da periferia. Linhas de transporte são o primeiro alvo de ataque em caso de guerra. Sem uma popularidade muito grande, partidos de extrema esquerda se juntaram com a estratégia. Entre todas as suas pautas, o foco deveria ser o transporte. Daí ganhariam esteio para as suas demais demandas, formando lideranças carismáticas e lançando-se na velha política. Claro, partidos evitavam usar seus nomes e bandeiras em época não eleitoral. O PSOL ainda era uma piada naqueles idos. O PSTU, PCdoB, PCB, né, Unidos, e membros do PCO e do próprio PT sabem que uma manifestação do PSOL não rende quórum, nem mesmo trânsito. A saída é usar coletivos, até com outras cores e bandeiras, como Juntos do PSOL e a Assembleia Nacional dos Estudantes Livre, né, a ANEL. Pelo nome, já que não junta bem as palavras, só poderia ser do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que só não se chama Partido Unificado dos Trabalhadores Socialistas, porque a sigla PUTS seria PUTS, né? A reunião dos diversos coletivos, além de outras designações de partidos, surge o apartidário Movimento Passe Livre, apartidário entre aspas, né? Depois de a própria mídia perceber a mutreta, preferiram camuflar-se um pouco como Movimento Transpartidário. No livro 20 centavos, ali na Kine, esse texto aqui é bastante grande, assim, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma picotada. Carlos, acho que uma coisa interessante que o Flávio Morgan está abordando aqui é o seguinte, né? Existia uma estratégia, o movimento de 2013, né, que colocou a direita na rua pela primeira vez, né? Isso você pode ver no documentário do Josias Teófilo, né, Nem Tudo Se Desfaz. O movimento ele começou com a esquerda, né? Muito pouca gente lembra que quem começou mesmo foi o movimento Passe Livre, convocando a população para ir para a rua. Só que, né? Só que a coisa, o tiro saiu pela culatra, né? Você lembra dessa época, Carlos? Como é que você estava fazendo nessa época, 2013? Dá um relato pra gente. Bom, 2013, o que eu estava fazendo? Eu estava me deslocando das grandes capitais, né, notadamente do Rio de Janeiro, embora eu tivesse residência lá, para o interior do Rio. No sentido de que, sinceramente, as grandes capitais, como você pode observar, né, nessa condição da reportagem, aquilo que você narrou também, elas estavam totalmente inviáveis, né, para as pessoas. Quer dizer, uma coisa de alta violência. Eu não estou falando só desses movimentos de protestos que acho que são extremamente legítimos. Protestos, não estou falando desses especificamente. Movimentos de protesto são legítimos. As pessoas têm que ter a liberdade de se manifestar amplamente, né, seguindo os regramentos legais. Então, o Rio de Janeiro, onde eu morava, a cidade do Rio de Janeiro, ela continuou numa escalada de ocupação de espaços por meliantes, traficantes e toda a sorte, né, de ladrões e ponguistas, que você simplesmente não conseguia praticamente andar na rua, você não conseguia nem a praia, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que moravam longe e usavam transporte, mesmo transporte pessoal privado, parar no sinal era uma desgraça. Era uma desgraça, porque você tinha uma tensão imensa esperando ser assaltado e contando os minutos, assim, os segundos, melhor dizendo, para o sinal abrir, né? Para você poder, enfim, sair dessa situação e logo à frente cair em outra, porque tem um conjunto de sinais, não tem jeito.
Então, eu tava nesse entendimento de que precisava estudar um pouco mais, abrir um pouco mais a condição de entendimento sobre essas realidades, e esse ambiente, né, das grandes cidades não permitiam que você tivesse outras atividades, né, mais assim, intelectuais, de estudo, enfim. Então, voltando à realidade ali política, nós estávamos num momento extremamente difícil, né? De um país que estava chegando a um ambiente de destruição econômica efetiva. E o Estado em si, né? Se a gente lembrar do governo federal, você percebe que as situações elas eram construídas sempre na linha e no interesse do campo político, né, majoritário dos acordos, e a população, né, sofrendo com aumentos, com inflação, né, com uma atividade econômica totalmente inibitória, né, incapaz de você gerar sua autonomia, sua independência, mercado interno caindo, consumo difícil de você ter, a não ser a única coisa que você produzir, mesmo assim com muito endividamento, era o consumo de produtos básicos, né? Então, alimentos, alguma coisa nesse sentido. Então, houve um efeito, né, muito forte, a questão do transporte, que basicamente dentro das cestas de gastos da família, é extremamente pesado. Extremamente pesado. Então, essa situação do Brasil. O Brasil é uma grande confusão, né, Ítalo? A gente não tem uma. Não é que você tivesse que ter alguma coisa planificada, etc. Mas tudo acontece no Brasil por acaso. Né? Olha, a inflação estourou, aí tem uma medida, quer seja ela de governo, quer seja ela das ruas. Né? Vou aumentar o transporte, né? O preço, né, da passagem. Aí surge um movimento, né, que na verdade, ele até boa parte daqueles iniciais desse movimento de protesto estava com a esquerda, você acabou de ler aí. Né? Era matéria de aborto, era matéria de liberação de drogas, né? O avanço também, né, do transformismo humano, se é que você me entende bem, né? Então, espero que tenha ficado claro, né? Porque a gente não sabe, nesse ambiente democrático que a gente vive, né? Não sei o que o YouTube podia interpretar se eu digo uma frase correta, né? Mas, enfim. Então, a promoção do transformismo humano também fez com que um conjunto, né, de movimentos de rua acontecesse, e acabou no estopim que a esquerda ela foi incapaz de reverter, né? E, na verdade, não é nem que a esquerda é capaz de reverter. Os meios de comunicação eles foram incapazes de não dar crédito e peso àquilo que estava acontecendo. Então, a multiplicação daqueles atos se deu de uma maneira muito forte, muito pesada. Até mesmo, se não me engano, foi nesse período que houve a morte, né, de um cinegrafista, não foi esse? Da Bandeirantes? Foi com Com o um rojão, Rojão, né? com o Rojão, né, de um desses militantes aí da esquerda. Então, essa situação ela ficou também impossível de ser escondida pela imprensa. E ela, quando se viu, a própria imprensa certamente ela foi tragada, né? Ela foi tragada nessa condição. Está me lembrando aqui o Matheus Aguiar, os Black Blocs, exatamente. Então, a situação ela veio para uma medida em que até mesmo, você está falando 2013, vem 2014, você vê a mudança, né, do governo em relação ao impeachment, e você vê que a resposta não era suficiente. Porque trocar Dilma por Temer, embora há uma grande diferença do ponto de vista intelectual, né, da fisionomia e também da condição de se apresentar como, né, representante institucional, é bem diferente.
mas o sistema em si, daquelas coisas que defendem em termos de controle e o poder político em termos de desses ajustes, né, das negociações políticas na Câmara, não fazia muita diferença, né? Talvez um entregasse dinheiro com luva para não sujar a mão, né, com dinheiro, e o outro pegava um pacote de dinheiro e entregava assim, entendeu? De qualquer jeito, era seu estilo. Mas os pacotes de grana, né, sempre rodaram, né? Inclusive porque ficou uma frase célebre, né? Precisamos manter isso, né? Na conversa lá com o Joesley Batista, né? Na garagem, você imagina o presidente da República receber um grande empresário fabricado pelo mesmo Estado na garagem, né, do palácio, né? Interessante isso, né? Enfim. Então, Ítalo, a minha contribuição é essa.